Carlão, vou começar ali por uma pergunta do Jota Rodrigues, repórter da Rádio Clube, aqui de Fortaleza. Ele faz o seguinte questionamento para você. Qual é a sua análise, né, dessa primeira fase do Atlético, na primeira fase do Campeonato Cearense, e quanto ao início dessa segunda fase, né? A gente já vai começar enfrentando o Fortaleza, atual bicampeão do Campeonato Cearense. Tem um peso maior estrear contra o atual campeão e também sem esquecer da análise da primeira fase. A nossa análise que a gente pode fazer da primeira fase pontos positivos, que foi a briga até o final pela primeira colocação, pelo título simbólico do primeiro turno. Acreditamos que fizemos um bom primeiro turno, daquele planejamento que foi feito perante o grupo. Faltou um pouco mais, poderíamos ter conseguido esse título simbólico, porque acredito que a nossa equipe teve uma evolução muito boa de jogo a jogo e essa construção até o final nos permitiu brigar por esse título. Mas agora página virada, passou o primeiro turno, concentração e o foco agora é no segundo turno. E como você frisou, a gente já estreia no segundo turno diante do atual campeão, do Fortaleza. Então assim, a gente tem que ter muita tranquilidade. Acredito que nós estamos bem focados, porque agora no nosso segundo turno, a nossa meta é chegar entre os 4, conquistar primeiro a vaga da Série D para o próximo ano, tentar conquistar a vaga da Copa do Nordeste, que isso sim é o nosso foco, nosso objetivo, e porque o grupo aqui é bem ciente das condições que é dada, e a gente vai brigar até o final para essa vaga dessa Copa do Nordeste, dessa Série D, e brigar também para chegar entre os 4 nas semifinais, porque do grupo que a gente tem, da qualidade que nosso grupo apresentou o primeiro turno todo, eu acredito que a gente tem bastante chance de ficar entre os 4 e brigar por essas semifinais. É claro, né, que enfrentar um time grande até fica meio clichê que a gente fala, mas todo jogador fala isso, né? É um jogo bom de jogar, é um jogo grande, que tem muitas pessoas de olho, até para se tratar de um grande clube do outro lado. Para esse jogo contra o Fortaleza, como é que você avalia esse confronto, as chances do Atlético no jogo? É possível a gente começar com uma vitória já para nos dar uma sequência boa nessa segunda fase? Cara, sim, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe. A gente sabe do nível do Fortaleza, uma equipe de Série A, como falei, o atual campeão cearense. Então é sempre bom jogar contra essas equipes. Mas a gente também tem que entender que jogos assim são erros mínimos, são concentração, são foco, porque a qualquer momento um descuido, a gente desconcentrando pode perder o jogo. Mas assim, nosso time está bem focado em relação a isso, a gente está bem preparado, vamos ter um jogo difícil e nada melhor de a gente tentar vencer na estreia um grande, porque aí nos coloca numa situação boa na sequência do campeonato, porque você estreando contra um grande e tirando o ponto deles, então a sequência do campeonato te coloca um pouco melhor. Então esse é o nosso pensamento, a gente vai com essa esperança e tentar fazer um jogo firme, um jogo tranquilo, de muita concentração, um jogo sem erros, para a gente tentar sair de lá com essa vitória e dar um passo muito bom na sequência do campeonato. Carlão, a gente vem de uma batida nessa primeira fase, cerca ali de 20 dias, 20 e poucos dias, 7 jogos, campeonato curto, como a gente sempre fala, né? E a gente prega muito no nosso jogo trabalhado aqui no grupo, na comissão técnica, intensidade, né? A gente tem que estar intenso, estar ligado no jogo para buscar os pontos, né? Os resultados positivos. Para essa segunda fase, somado a tudo isso, você acha que dá para manter essa intensidade, o clube realmente jogando lá em cima, ligado naquele 200%, como a gente fala, né? Para não dar nenhum vacilo, já que a gente vem de uma batida desgastante nesses últimos dias? Como você frisou, né? Foi um campeonato muito intenso, um campeonato muito difícil, como vem sendo, né? São 7 jogos sem descanso e é muito complicado para nós atletas, nós jogadores, principalmente pelos horários dos jogos, 3 horas, 3 e meia. É difícil você manter um nível de intensidade toda a partida. A gente tem aqui, nosso elenco é um grupo jovem, mesclado com alguns jogadores experientes, que às vezes ainda consegue ter, no momento do jogo, essa intensidade. Mas o que vai prevalecer agora nessa segunda fase, acredito que é um pouco mais de cautela, experiência, porque a gente tem que saber dosar um pouco. No começo pode até acontecer, igual na competição, alguns manter o ritmo da intensidade, mas essa intensidade não tem que ser loucura. A intensidade, quando se fala no jogo, é quando você está com posse, é quando você faz a transição rápida. Isso sim que a gente tem que colocar
tal de intensidade no jogo, é quando você tem essas ações. Mas a nossa equipe é bem treinada, sabe? É bem focada em relação a isso, a comissão pede, mas acredito que o que que vai pesar não, o que vai faltar um pouco mais a gente é essa concentração. Mas a gente vem mais experiente, vem tentando controlar isso para tentar segurar o ímpeto da molecada, porque a gente sabe do potencial deles, mas não tem como você manter um nível de intensidade o jogo todo, porque é jogo atrás de jogo atrás de jogo e não dá tempo de recuperar. A gente conseguir encontrar esse equilíbrio, acredito que a gente vai fazer um bom segundo turno. A gente está bem focado nisso e vamos bem preparado para esse segundo turno a gente conquistar êxito mais na frente. Carlão, você até falou desse ponto, né, da questão dos horários. A gente vinha jogando ali 13h30, 15h30. Acabou que os jogos começaram, pelo menos na última rodada, e já nessa primeira também os jogos passaram a ser realizados às 15 horas, né? Olhando por esse ponto, essa questão, nos últimos dias o clima meio estável, né? Chove, do nada abre aquele solzão, fica aquele mormaço, como a gente fala aqui no Ceará, aquele calor. Enfrentar o Fortaleza no Domingão, que é o nosso estádio, que a gente já jogou toda essa primeira fase como mandante lá, estamos mais acostumados com o campo, e no horário de 3 horas da tarde, falando que o Fortaleza vem apenas de 2 jogos na temporada, né? Bem que a temporada de 2020 emendou com a de 2021, né? Mas aconteceu uma reformulação. Isso pode pesar de alguma maneira como um fator positivo para a gente esse jogo às 3 horas no estádio que a gente está acostumado a jogar? Eu não vejo bem assim, sabe? Porque eu acho que vai pesar para os dois. Porque por mais que o Fortaleza venha sem jogar, que é um começo de temporada, né? Mas um começo, entre aspas, porque eles acabaram de sair de uma temporada, mas acredito que eles têm jogadores que já vêm jogando um pouco de ritmo. Então é um horário que vai judiar de todos os dois times. Porque, queira ou não queira, é 3 horas da tarde, é muito desgastante, com essa mudança de clima muito rápido, uma hora chove, é o sol, e isso dificulta muito. O campo do Domingão é um campo muito grande, é um campo pesado também, então se você não souber dosar, não souber fazer o jogo, acredito que isso vai dificultar muito para as duas equipes. Mas a gente sabe que da qualidade da equipe de Fortaleza, a preparação física que eles têm, então assim, a gente tem que ter a ciência que o jogo é difícil, que a vantagem que nós temos é sim, de ter um pouco mais de tempo de jogo no campo do Domingão, de estar jogando lá, porque lá é o nosso mando de campo, lá é a nossa casa, então a gente tem que fazer prevalecer o nosso mandato. Mas a gente sabe dessa dificuldade, vamos procurar a modo de concentração, porque contra time grande, como eu falei, tem que ser erro zero, porque se a gente quer vencer, se a gente quer coisas mais na frente grande, a gente tem que começar a vencer os grandes, então é nesse pensamento que a gente tem que ir, para vencer esse jogo de estreia, todo respeito ao Fortaleza, para tentar a gente mais na frente conseguir chegar entre os 4 e fazer uma semifinal. Carlão, nos jogos da primeira fase, né, se a gente for olhar, em todos os jogos a gente marcou gols, mas em todos os jogos a gente também sofreu gols. O que é que você acha que se deve isso? Você ali como goleiro, né, vê o jogo todo, visualiza o jogo todo de uma posição, podemos dizer assim, entre as favorável, né? Você consegue enxergar bem o jogo, as falhas e os aspectos positivos do time lá de trás. O que é que você acha que se deve isso, assim, consistência? Como é que a gente tem que trabalhar para realmente o nosso ataque continuar mantendo a média de gols que vem fazendo em todos os jogos, mas a nossa defesa por exemplo, se fechar para a gente conseguir sair dos jogos sem ser vazados? A gente fez uma primeira fase em duas etapas. A gente foi um time que muito fez gol, atacou bem, fez gol, porém também tomamos. E aí essa é um pouco da nossa preocupação da defesa, que a gente tem que encontrar esse equilíbrio tem que acontecer. Porque quanto mais gol a gente vai fazer, a gente tem que começar a tomar menos, porque aí vai nos favorecer no jogo, consequentemente vamos sair com a vitória. Acredito que a gente tem conversado, tem tentado encontrar esse equilíbrio, porque a parte positiva é que o nosso ataque faz gol e a parte negativa é que a gente também consegue tomar muitos gols na partida. Acredito que quando a gente conseguir ter esse equilíbrio, que espero que nessa segunda fase a gente encontre, a gente consiga diminuir esses erros, tomando menos gol, porque a gente sabe que a parte ofensiva vai fazer e aí com isso vai vir um resultado que é positivo. Então é bem assim, mas está sendo passado, a gente está vendo os pontos negativos, onde estamos errando. Estamos tentando conversar para tentar melhorar da melhor forma possível, até porque tem pouco tempo de trabalho,
não dá tempo de se treinar muito, devido a jogo quarta, domingo, sábado e assim vai. Mas eu acredito que a gente vai fazer um bom segundo turno e vamos encontrar esse equilíbrio, evitando menos gol e lá na frente nossos ataques fazer os gols para a gente conseguir sair mais com êxito na partida.